Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas. Eu sou o professor André e nesta aula vamos falar então sobre a África e o processo de industrialização tardio e incompleto que aconteceu nesse continente, né? E vem acontecendo ainda. Nós sabemos que a África é o continente que na questão industrial começou mais atrasado em relação aos outros. E é isso que é o foco então desta aula. Vamos acompanhar então juntos? Vamos lá então. Muito bem, então objetivos então são, no caso aqui um objetivo, né? Analisar o panorama geral da industrialização no continente africano e de como ele se insere no cenário mundial. Então como que a África então está inserida nesse contexto geral, né, de industrialização e de comércio no mundo. Vamos ver então? Olha só, então vamos para as perguntas norteadoras para a gente refletir então sobre o assunto e gerar uma introdução aqui. O que você sabe, né, sobre o processo de industrialização na África, além disso que o professor falou, né? Você conhece alguma indústria africana, o nível de intensidade de industrialização do continente africano? Será que tem muitas indústrias, né, nesse continente? Nós vamos ver aí. E no seu local de vivência, tem alguma indústria? Então, se você mora, por exemplo, na região metropolitana de Curitiba, né, é a região mais industrializada do estado do Paraná. Se você mora na região de Londrina, Maringá, também tem um certo nível de industrialização. Mas, de um modo geral, nas outras áreas, né, do estado do Paraná é menos industrializada, é mais rural do que industrializada, ok? Então aqui, ó, a África, né, tem um dia comemorativo para o seu começo, né, vamos dizer assim, do processo de industrialização, que é dia 20 de novembro, né, que eles comemoram o início do processo, né, de industrialização, que na verdade, conforme nós já falamos, começou de forma tardia. Quando? A partir da década de 1950, 1960, e nem em todos os países, né, começou aí, por exemplo, na África do Sul, no Egito, e depois que foi e ainda está se intensificando em outros países, né? Então sabemos que então é o processo mais demorado, né, e tardio que aconteceu nos continentes, né, habitados, exceto, claro, então a Antártida, tá bom? Muito bem, e a África, né, até os tempos atuais, ela é muito mais rural do que urbana. Então, consequentemente, ela é mais do campo, né, as atividades do campo, do que industrial. A África ela é menos, né, o destaque é menor para a indústria naquele continente, tá bom? Muito bem. Então, olha só, nos países africanos que apresentam algum desenvolvimento industrial, foram criadas então condições para o fortalecimento então das economias nacionais e o aumento de beneficiamento das mercadorias. Então, o que é o beneficiamento de mercadorias, né? Então, sabemos que é quando você passa por um processo de industrialização, você transforma a matéria-prima em matéria já acabada, né? Como, por exemplo, alimentícios, você transforma, então, beneficia esses produtos alimentícios e deixa pronto para o comércio, né? Então, é um exemplo. Então, olha só, vamos para qual é o objetivo, então, né? Vamos ver aqui, então. Olha só. Aumentar, então, a lucratividade dos setores voltados para a exportação. Então, de um modo geral, as indústrias que estão, no geral, instaladas na África, elas estão voltadas para o setor, né, de exportação e não tanto quanto a importação, né, ou, vamos dizer assim, o comércio interno no continente africano. É mais voltado, por exemplo, para exportar para a Europa, para a Ásia e, em alguns casos, também para a América, né? Só para dar um exemplo. Bom, então, por que isso, então? Porque a África ainda não está muito diversificada, né, quanto à sua industrialização. Por exemplo, Angola é um país africano que a principal fonte de renda atualmente de Angola, ou uma das principais, é a produção de petróleo. Inclusive a Petrobras, né, a empresa brasileira de petróleo, ela ajudou então a descobrir novos poços de petróleo e explora petróleo também em Angola, tá bom? Mas na questão industrial, ela ainda está se desenvolvendo ainda, e assim por diante. Então é importante saber então que há uma falta de diversificação, ou seja, um complexo, né, setor industrial naquele continente. Imagine tendo, por exemplo, indústria de automóveis, indústrias, por exemplo, de produção de máquinas, indústrias para transformação de matérias-primas em um setor metalúrgico, né, transformar, por exemplo, em peças, acessórios, assim por diante, e também transformar produtos alimentícios.
Então ainda está em desenvolvimento ainda e de forma um tanto quanto tardia, né, na África, tá bom? Muito bem. E olha só, de um modo geral, a África, então, ela importa produtos, né, industrializados dos outros países, como por exemplo, importa muito da Europa, dos Estados Unidos e da China, né, e alguns países asiáticos, tá bom? Um pouco aí também do Brasil e assim por diante. E exporta, ou seja, a parte em vermelho aí, ó, no geral, produtos, matérias-primas, né? Então, produtos que não têm um grande beneficiamento, né? Um grande processo de industrialização. Então, a balança comercial, ou seja, a diferença entre aquilo que você arrecada, podendo produzir e exportando, com aquilo que você gasta importando produtos, a balança comercial na África ela fica desfavorável de um modo geral. Então, os países desenvolvidos ficam com a maior parte então dessa balança comercial, vamos dizer assim, fica a maior parte desse valor que é gerado então no comércio entre a África e a Europa, por exemplo, né, e assim por diante, e a África fica com a menor parte. Então, ainda é desigual e muito desigual, tá bom? Então, a África exporta, por exemplo, né, vamos pegar o exemplo da Tunísia, ela exporta tâmaras, que é um fruto seco, né, uma fruta seca, exporta, por exemplo, para o Brasil também. E é um produto já semi-industrializado, né? Não é exatamente industrializado, mas está dentro do setor primário. E não exporta tanto, por exemplo, carros, né? E assim por diante. Até tem algumas indústrias de automóveis lá, mas não é amplo isso naquele continente, tá bom? Muito bem. Então, repare então que a África ela é menos favorecida nessa troca, né, de mercadorias no mundo. Muito bem. Bom, e aqui temos o comércio que a África tem, né, proporcionalmente com alguns continentes importantes. Por exemplo, ou o país, né? A China fica responsável por 15% de tudo que a África comercializa com o mundo. No próprio continente, 15% é comercializado, né, ali de tudo que eles produzem. E a Europa tem uma grande relação, né, com a África, tendo aí cerca de 30% de participação no comércio com os países do continente africano. Então, olha só, o que isso então ocasiona aos países africanos? A pequena disponibilidade interna e a grande necessidade de produtos industrializados impedem a acumulação de capitais no continente, ou seja, geração de recursos, né, de grandes valores, pois a maioria dos escassos recursos financeiros acabam sendo direcionados com as importações para o comércio exterior, compra de veículos, compra de maquinários e assim por diante, né? Muito bem. Vamos então para a nossa primeira atividade. Olha só, analisando então a questão industrial dos países africanos até agora, explicados aí, você então irá explicar aí no seu caderno, com as suas próprias palavras, aí, da forma como você sabe explicar, qual é o reflexo da questão econômica africana, o fato dos países importarem produtos industrializados na África, eles importam produtos industrializados e exportarem matérias-primas. Vou te dar a palavra-chave então, essa balança comercial ficar a favor ou contra, né? E disso então você pode desenvolver o seu texto aí, né? Então, termina aí e em seguida retornaremos com a correção.
E aí, meus queridos, conseguiram então desenvolver a sua própria resposta quanto a essa situação, né, de importação e exportação de produtos, né, na África? Como é que fica essa relação então com outros países do mundo, né? Vamos conferir aqui então. Olha só, nós esperamos então que você tenha colocado aí que, de um modo geral, o grande capital, né, os grandes valores, na verdade, a África usa para importar produtos industrializados e exportar, né, produtos, matérias-primas que têm um menor valor agregado, ou seja, tem um menor valor por produto. Por exemplo, exportação de alimentos, né, tem um menor valor do que, por exemplo, você importar automóveis ou aviões, né, como aviões importados da Airbus, da Boeing, né, que são de países desenvolvidos. Então, essa balança comercial, né, na questão industrial e comercial de modo geral, no modo geral fica desfavorável para os países do continente africano, tá bom? Então, só para a gente colocar essa situação aí, então é o resumo, né, do que está aqui como resposta sugestiva, beleza? Vamos avançar então? Olha só. Então aqui temos então, olha só, vocês sabiam que grande parte da industrialização, ou das indústrias, melhor dizendo, africanas, são compostas por grupos tradicionais que são da elite africana ou de multinacionais. O que são, né, para a gente continuar? As multinacionais. São as grandes empresas estrangeiras que implantam as suas filiais nos países subdesenvolvidos, como nos países africanos ali, para poder então produzir e gerar produtos para a produção local e também para exportação, principalmente para exportação, já que usa mão de obra barata dos países africanos, no caso, e pode então vender os produtos bem mais barato, tem uma margem de lucro para as empresas bem maior. Então, vamos conferir aqui então, olha só. Então, por exemplo, do Reino Unido, né, tem a Anglo-American, tem, por exemplo, da Áustria, né, a Rio Tinto, do Brasil a Vale, né, que extrai minérios, né, e também já falei da Petrobras, que extrai também petróleo e gás natural. Tem também a BHP Billiton, né, melhor dizendo, da Áustria, e assim vai. São várias empresas aí, grandes indústrias, né, ou grandes empresas transnacionais, que também estão instaladas no continente africano, né? E a menor parte desse lucro, vamos dizer assim, fica para os próprios países africanos. Também o que a África ganha com isso, né? Ganha em geração de empregos, né? Geração de impostos e assim por diante. Mas no mais, vamos dizer assim, né? No modo geral, o lucro maior fica para os países onde essas indústrias, de onde elas vieram, né? Por exemplo, dos Estados Unidos, da França, Reino Unido e assim por diante. Muito bem. Aqui então tem uma manchete de jornal, olha só, na verdade de um site, né? Atividades exploratórias foram responsáveis por desindustrialização na África. Então, lembre-se, a África passou por um grande processo de colonização. E nesse processo de colonização, ela então passou por um saque, né, de todas as riquezas, diamante, petróleo, ouro e assim por diante, marfim, né, que vem daquele dente do elefante, vamos dizer assim, e essas riquezas foram para nos países desenvolvidos, né? Então, isso atrapalhou o processo de industrialização e inclusive gerou um processo de desindustrialização no continente, tá bom? Então, olha aqui, ó, será que essa exploração só acontece na África? Nós sabemos que não, isso também aconteceu e acontece na Ásia, na América do Sul, tá bom? Ou na América Latina como um todo, ok? Muito bem. Então, olha só, quais outros obstáculos a industrialização africana, quais outros que ela enfrenta? Vamos ver aqui então. Aqui temos as grandes empresas que exploram então a África, né? Shell, tem aí o Google, também tem lá, né? Também uma multinacional. A BP, óleo e petróleo, né? Que é britânica, e assim por diante. Vamos ver aqui então a continuação, olha só. Então, respondendo, menor participação no comércio mundial, a África corresponde a menos de 1% de tudo que é comercializado no mundo, né? Imagine, do PIB mundial. E escassez de capital também, eles têm pouco recurso para poder investir em indústrias e assim por diante. Remessa de lucros, ou seja, é aquilo que nós discutimos, a maior parte do lucro vai para os países da onde vieram as multinacionais. Escassez de mão de obra qualificada. O que é uma mão de obra qualificada, para a gente ser bem sucinto? É uma mão de obra especializada em um determinado tipo de coisa
que vale muito no setor aí industrial. Por exemplo, um metalúrgico, por exemplo, alguém que sabe montar uma parte importante, por exemplo, um motor de um avião, um motor de um carro. Então, vocês são pessoas especializadas, que precisam de cursos técnicos para isso, né? Faculdade e assim por diante. Então, tem uma escassez no continente africano. E também fora as guerras, né, que assolaram e assolam o continente africano até os tempos atuais. Atualmente é menos, mas ainda tem. Muito bem. E aqui temos os países que se destacam, né? Eles são as exceções, né? Onde começou ali o processo geral de desenvolvimento da industrialização na África, que são o Egito e a África do Sul. Vamos ver aqui então, olha só. É importante destacar então que as exceções no continente africano em relação ao setor industrial são Egito e África do Sul. Observe então ali a localização dos países, né? A Nigéria também está começando a se destacar, né? E a Angola também, mas ainda está num processo bem menor do que esses dois países que foram citados. Muito bem. E aqui temos, olha só, na África do Sul, né? O que é explorado, né? Tanto de recursos minerais, né? E assim por diante. Vamos ver aqui, ó. Então tem diamante, tem ferro, fósforo, manganês. Então cada símbolo disso aqui corresponde a uma área onde é explorado esses recursos minerais. Temos também, ó, maior concentração industrial nessa região da capital Johannesburgo e Petersburgo, tá bom? Essa área aqui entre essas duas grandes cidades aí. E algumas outras, né, regiões aí também. Muito bem, exploração de ouro, né, nessas regiões, ok? Platina e assim por diante. Então a África do Sul tem tem uma variedade grande de produtos minerais e isso é explorado, né, exportado e também transformado em algumas indústrias lá, como o ferro, transformado na indústria no continente africano, lá no caso na África do Sul. Mas também, olha só, é o país, né, a África do Sul, então, mais desenvolvido então desse continente. Possui uma atividade industrial diversificada devido à abundância de recursos minerais e a investimentos estrangeiros, né, como os investimentos ingleses. Quais setores, por exemplo, que se destacam? O setor têxtil, alimentício, vestuário, metalúrgico, siderúrgico. Qual a diferença de metalurgia e siderurgia? A siderurgia, ela derrete lá os minerais, transforma em metais. E a metalurgia vai moldar esses metais e transformar em, sei lá, uma porta de um carro, transformar isso aí em uma peça de uma janela de uma casa, enfim, são vários detalhes. Setor naval também, tem um pouco também. Armamentos automobilísticos, né? Tem indústrias automobilísticas também, e assim por diante, tá bom? Muito bem. E o Egito, o que ele se destaca então também? Setor têxtil, né? Principalmente o setor têxtil aí, então, fabricação de tecidos, químico, moveleiro, papel, vidro e cerâmica. Também se destaca lá o setor siderúrgico, refinarias de petróleo, entre outros. Então, olha só, entre Alexandria, que é uma das importantes cidades do Egito, e o Cairo, né, temos ali uma concentração industrial, né, onde vem se desenvolvendo esses setores que nós falamos aqui, produzindo diversificados tipos aí de produtos, ok? Muito bem. Vamos agora para a nossa segunda atividade. Nessa segunda atividade, então, olha só, para você destacar aí quais são os dois países africanos, que a gente acabou de falar aí, que são as exceções no continente, né, quanto ao processo de industrialização. Então, procure responder quais são eles e quais são as principais, os principais setores, né, da economia desses dois países aí, para você poder caracterizá-los, tá bom? Faça isso então no seu caderno e retornaremos a seguir.
E aí, alunos, conseguiram colocar então os dois países que se destacam aí na questão industrial no continente africano e quais são as indústrias que fazem eles serem destaque? Vamos ver aqui então. Olha só. Então são a África do Sul e o Egito, ok? Se destacam em quais setores aí? Então, setor têxtil, setor alimentício, vestuário, metalúrgico, siderúrgico, produção de produtos químicos, setor naval, né? Produção de navios, embarcações, armamentos, né? Automobilístico, entre outros tipos de produtos. E o Egito se destaca também no setor têxtil, principal setor inclusive do país, setor químico, moveleiro, papel, vidro, cerâmica, siderurgias, né, que tem lá naquele continente, perdão, naquele país, refinarias de petróleo, já que é um dos principais países produtores e exportadores de petróleo também, entre outros, ok? Então, esses dois países se destacam no continente africano. Muito bem. Então, aqui temos a retomada, né? Nós vimos, então, nessa importante aula, como que a África foi inserida no processo de industrialização, só que isso foi de uma forma tardia e incompleta, né? Porque ainda está nesse processo de industrialização e também passou por um processo aí de fim de colonização e, por isso, teve aí muitos problemas. E isso tudo, então, fez com que o continente ficasse na situação atual de atrasado na questão industrial, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.